Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre como construir uma carteira que paga dividendos todos os meses. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Além disso, temos aqui o grupo do WhatsApp, onde você receberá notícias em primeira mão e caso você tenha interesse, o link vai estar na descrição deste vídeo. Também temos o site do canal, onde você tem acesso à planilha com as ações que tem calculado o preço teto e também o valor intrínseco de cada ação que fica no meu radar. E, além disso, outros conteúdos bem interessantes, como, por exemplo, indicação de livros em relação ao assunto de finanças e mercado, calculadora de juros compostos para você realizar suas projeções e também um conteúdo sobre indicadores fundamentalistas. Além disso, um dos materiais da aula desse vídeo vai estar aqui disponível também no site, que é o mapa de dividendos, onde você vai ter ali acesso ao calendário das prováveis datas de anúncio de dividendos de cada empresa que paga bons dividendos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto é que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. E aí, principais considerações que vocês irão levar para as empresas são 7 que eu listei. A primeira é empresas de setores estratégicos. Então, entre todas as empresas que estão listadas naquela lista do mapa de dividendos, vocês irão considerar apenas empresas de setores estratégicos como energia, bancos, seguradoras, saneamento, telecomunicações e saúde. Então, todas as empresas que não estão expostas a estes setores, vamos desconsiderar. Segundo ponto, vantagem competitiva e projeto de crescimento. A empresa deve haver essa vantagem competitiva frente aos seus pares e também um projeto claro de crescimento para se perpetuar no mercado financeiro e também no mercado em que ela atua. Outro ponto interessante é que as empresas devem pagar dividendos nos últimos 10 anos, ou seja, não iremos investir em empresas que apenas pagam dividendos algum mês sim, outro ano não, outro ano sim, outro ano não. Então, empresas que não têm recorrência no pagamento de dividendos serão desconsideradas e serão consideradas apenas as que continuaram pagando seus acionistas nos últimos 10 anos. Quarto ponto, empresas com dívidas controladas, ou seja, elas não devem ultrapassar 3 vezes a dívida líquida sobre sua EBITDA ou uma vez a dívida líquida sobre o seu patrimônio líquido, pois empresas endividadas significa que ela terá que pegar bastante parte do seu lucro para fazer essa amortização de dívida e, consequentemente, terá margens mais curtas, lucros não recorrentes e irá reter ali o pagamento de dividendos. Quinto ponto, margem líquida mínima de 10% nos últimos 10 anos. Então, toda empresa que a gente vai ter na nossa formação da nossa carteira para distribuir dividendos pelos próximos 12 meses, iremos considerar que ela apresente margem mínima de 10% nos últimos 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, a empresa tem essa margem líquida mínima de 10%. Balanço patrimonial crescente após ano. Então, vamos considerar ano após ano um balanço patrimonial crescente dessas empresas. E por último, e não menos importante, quais são os gestores da empresa. Então, iremos considerar quem é o gestor, se esse gestor ele tem credibilidade, é um bom gestor, sim ou não, ou se ele está envolvido em corrupção. Então, sempre vamos a se atentar a esses 7 pontos. E o oitavo, que eu não coloquei aqui, mas é um indicador que vamos calcular, que é o valor intrínseco e também o preço teto da ação. E aí, partindo então para escolher essas ações, o que é que a gente vai fazer? Acessar então esse mapa de dividendos e aí vocês terão acesso. Basta entrar lá no site do Jovem Investidor que vocês irão baixar esse mapa do dividendo inteligente. E aí o que é que a gente vai observar é que nesse mapa, vamos clicar aqui, a gente vai ter acesso então às diversas empresas listadas aqui que pagam bons dividendos. Aí você irá escolher qual empresa irá pagar no mês de janeiro, depois de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, desconsiderando empresas que não estão listadas naqueles setores estratégicos mencionados anteriormente. Então, por exemplo, aqui, uma empresa que vamos desconsiderar, por exemplo, a Banese, enfim, entre outras empresas. E aí, fazendo então essa lista dessas empresas, a gente vai considerar a empresa que tem mais chances de reportar dividendos no mês de janeiro, como por exemplo a Engie Brasil, que tem uma chance de reportar dividendos em janeiro, março, outubro e novembro.
setembro e novembro. Porém, a sua maior chance de reportar resultados é no mês de março e não no mês de janeiro. Então, sempre iremos considerar a empresa que tem maior chance de reportar dividendos naquele momento. E aí, feita então essa lista, o que é que vai acontecer? Você então terá uma lista de ações. E aí, essa lista de ações, então, eu consegui juntar aqui 12 empresas que irão pagar todos os meses dividendos. Então, nos seus 12 meses do ano, você irá receber dividendos, que é B3, a nossa Bolsa de Valores, SAMB3, ou seja, Banco Santander, a Engie, Porto Seguro, Taesa, Copel, Banco Bradesco, BB Seguridade, a EDP Brasil, Empresa de Energia e o Banco do Brasil. Então são 12 empresas aqui que irão te pagar bons dividendos e você receberá dividendos todos os meses, ou seja, em 12 meses no ano você sempre vai receber dividendos dessas empresas. E aí, ela é interessante, essa carteira, apenas para você que já tem um patrimônio interessante, como por exemplo, sei lá, vamos chutar aqui um patrimônio interessante de 2 milhões de reais. Então, 2 milhões de reais é bem interessante montar uma carteira, e aí você vai ter todo aquele fator que o mercado gosta de mencionar, que é a diversificação, e além disso, diversificação em diversos outros setores. Estamos falando que essa carteira aqui possui exposição em 3 setores: financeiro, energia e seguros. Então, 3 setores aqui. Basicamente, 2 setores, vão considerar os mais críticos, porque os bancos e as seguradoras estão aí no segmento de financeiro. Então, dividindo igualmente em todas as ações o valor, você então vai ter essa carteira. Porém, é uma carteira que é meramente aqui explicativa, não é recomendação de compra ou de venda, simplesmente estou mostrando para vocês como vocês podem montar uma carteira que paga dividendos todos os meses. Basta vir nessa lista do mapa de dividendos, ver qual é a empresa que terá mais chances de distribuir dividendos naquele mês, dentro daquelas estratégias e aqueles fatores mencionados anteriormente, ou seja, você irá aplicar um checklist dentro de todas essas empresas e nesse filtro você irá ter apenas empresas de longo prazo, boas pagadoras de dividendos, que têm margens interessantes, que têm dívidas controladas e que dificilmente elas irão falir. Pelo contrário, elas irão perpetuar o seu comércio pelos próximos 50, 100 anos. Então são empresas boas apenas aplicando aquele filtro e fazendo seu cálculo de margem de segurança. Porém, se vocês observarem, não é dessa forma que eu invisto e isso faz com que haja a pergunta: como eu invisto? Então, basicamente, eu considero os 7 pontos mencionados anteriormente, todos eles, sem exceção, e parto, então, para montar uma lista de empresas que ficam no meu radar, ou seja, empresas que eu vou calcular aqui tanto a sua margem de segurança como o seu preço teto. E também essa planilha vai estar disponível para vocês no site. Basta vocês acessarem lá o site do Jovem Investidor que vocês terão acesso tanto à planilha quanto àquele mapa de dividendos. E como eu faço? Eu simplesmente calculo o valor intrínseco pela forma de Benjamin Graham ajustada e calculo o preço teto, considerando aqui, no mínimo, a empresa me pagar 7,5% de dividendo yield no ano. E aí, feito isso, eu vou obter margem de seguranças. E nessas margens de segurança, eu consigo estabelecer, então, qual a empresa que vai entrar na minha carteira. Então, empresas para o resto da minha vida devem apresentar margem de segurança de 30% no mínimo. Empresas de oportunidade devem apresentar margem de segurança mínima de 50%. Então, vamos considerar neste vídeo apenas as empresas que eu vou ficar para o resto da minha vida, porque é uma carteira previdenciária. Então, 30% de margem de seguranças. De todas essas ações que estão listadas aqui na minha planilha, apenas algumas delas possuem essa margem de segurança hoje que contempla a minha regra e que recebe então aportes, que é o Banco Bradesco, com 35% de margem de segurança, Banco do Brasil, com 32% de margem de segurança em relação ao seu valor intrínseco, e a Neo Energia, com 42% de margem de segurança. Job, por que a Neo Energia não entrou ainda na sua carteira? Porque ela possui uma dívida um pouco acima de 3 vezes aqui a dívida líquida sobre sua EBITDA. Ela está em torno de 3,2. Então, provavelmente, com a política de amortização da empresa, ela entrará na minha carteira em breve, desde que as outras não estejam tão atrativas quanto ela. Então, até um tempo atrás, quando eu estava adquirindo, por exemplo, o Bradescão a R$ 12,45, era mais ou menos esses os valores, ela apresentava uma margem de segurança de 42%. E aí, com essa margem de segurança de 42%, vocês irão perceber que a maior posição da minha carteira é justamente o Bradesco. Por quê? Porque eu não tenho uma estratégia de investimento de pegar as 10
empresas e colocar na minha carteira. Não, eu estou em fase de construção de patrimônio. Se eu estou em fase de construção de patrimônio, eu preciso construir um patrimônio significativo em um ativo que esteja muito barato, ou seja, uma ótima oportunidade. E no caso foi o Bradesco que se apresentou como uma ótima oportunidade. Montei posição e hoje representa acima de 60% da minha carteira só de Bradesco. A outra ação que se mostrou muito atrativa e agora provavelmente vai receber minha atenção é o Banco do Brasil. Por quê? Porque o Bradesco ele está subindo ultimamente e o Banco do Brasil está estagnado. E, consequentemente, a margem de segurança do Banco do Brasil vai ficar mais atrativa, pelo que tudo indica, do que o Bradesco. E aí passam então a montar a posição no Bradescão. Quando as cotações deles não tiverem mais interessantes, por exemplo, R$15 o Bradesco, 45 aqui o Brasil, por exemplo, vocês irão perceber que a margem de segurança passou a ficar abaixo de 30%, que é a margem de segurança mínima que eu estou disposto a investir. Então, outra empresa que ficaria atrativa é a Neo Energia. Então, a Neo Energia passaria a compor minha carteira e receberia, então, minha atenção para montar a posição na Neo Energia. E enquanto a Neo Energia não ficasse cara, entre aspas, ou seja, ela chegasse aqui às cotações de R$18, por exemplo, e baixasse aqui, então, a sua margem de segurança, eu iria apenas aportar na Neo Energia sem nenhum receio. Por quê? Porque é uma empresa que tem dívidas, irá, no caso, ter dívidas equilibradas, porque terá uma dívida líquida sobre seu EBITDA abaixo de 3 vezes, que não é o caso neste momento, mas frisando que isso aconteça, estará num setor com vantagem competitiva, em um setor que as pessoas necessitam das suas atividades, que é a distribuição de energia. Além disso, uma receita previsível, com lucros previsíveis e contratos aí longevos de 30 anos. Além disso, irá distribuir bons dividendos. Então, de fato, é a elétrica hoje mais barata da Bolsa, na minha opinião, dentro de todas as empresas, de cada setor, isso é claro. Então, mesmo comparando aqui setores de distribuição como a Taesa, Transmissora Paulista, ou geradoras como a Engie, a Neo Energia, entre todas as empresas de energia, mesmo em diferentes segmentos, ela é a empresa de energia mais barata da Bolsa neste momento, na minha concepção. E, consequentemente, ao fazer isso, a diversificação na minha carteira, que agora só possui 3 ações, será consequência na fase de construção do meu patrimônio. Então, a diversificação não é uma necessidade imediata, como, por exemplo, no exemplo citado aqui, de uma carteira previdenciária que paga dividendos todos os meses. Será uma consequência na construção do meu patrimônio. Ou seja, uma empresa, enquanto estiver barata, fico aportando nela, ela deixou de ficar barata, vai entrar outra empresa, fico montando posição até ela deixar de ficar barata. Ficou cara, entra outra empresa e fico aportando nela até ela ficar cara. Entra depois outra empresa, fico aportando nela até ela ficar cara. E aí, consequentemente, no médio a longo prazo, iremos ver aqui uma carteira com patrimônio significativo e também com algumas empresas em diferentes setores e, consequentemente, haverá uma diversificação que será consequência nessa construção do patrimônio. Tem vídeo no canal explicando aqui sobre a trajetória e a maneira que eu invisto e os seus objetivos. Vou deixar aqui acima do card. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.